sempre meu mundo foi assim, preto e branco. Porém, nos últimos tempos, nada parece fazer mais sentido. Não é o gatilho, e sim o homem por trás dele. Não é a mentira, e sim a maneira que a verdade é negada. Mas se há alguma coisa da qual sou culpado, é amar e me doar quando você exige demais. Se alguém perguntar como nós morremos, por favor, olhe-os diretamente nos olhos. Chame de suicídio. Não invente, apenas diga a eles amor. Não adoce as coisas. Não é a faca, é a maneira com a qual você as usa e o jeito que você abusa dela nas lutas. Não é sobre a vida que você sente que lhe foi dada, contanto que você esteja vivendo em amor. Você foi me matando lentamente e finalmente conseguiu. Por fim, eu te agradeço por ter me amado quando ninguém parecia conseguir fazer o mesmo. Não adoce as coisas, apenas diga a eles amor. O suicídio, ele não se enquadra literalmente em um quadro médico. O suicídio ele é um fenômeno social. É algo que acontece dentre os humanos, nossa sociedade, e ele pode estar relacionado a alguma patologia, mas ele de fato não é uma patologia em si. O suicídio ele pode estar correlacionado com psicopatologias como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, entre várias outras. E patologias no geral, por exemplo, a AIDS, o câncer, eles podem acometer o suicídio, mas não que de fato o suicídio seja uma patologia. A princípio eu pensava que suicídio fosse uma coisa psicológica da cabeça, alguma coisa fosse, sei lá, como é que fala? Frescura da pessoa, fosse falta de Deus, alguma coisa assim. Eu conheci uma menina, eu comecei a namorar com ela, depois ela tentou um suicídio, ela não conseguiu, hoje em dia ela toma bastante remédio e tal, assim, eu pude conviver com ela. Percebo que, sei lá, é uma vontade de você querer se apagar de um caderno de desenho que você já está desenhado. É uma forma de você excluir, como você, tipo, pensar que eu sou o problema para as pessoas. Eu já tentei suicídio uma vez já, só que eu não consegui. Um cara veio, me travou, conversou comigo e foi bem legal a cena até. Estava muito injuriado com as coisas da vida, não estava conseguindo lidar com as dificuldades, então eu guardava tudo para mim e me drogava, fazia um monte de coisa. Mas eu consegui sair dessa e acredito que as pessoas também podem sair. É um pouco difícil, porque nem todas elas se abrem, nem todas elas vão chegar assim e vai falar assim, nossa, tá acontecendo isso e tal, mas tipo, porque a maioria dos caras que tem pensamento suicida são todos fechados. E essa menina, ela me ajudou bastante em crescimento espiritual, crescimento psicológico. Conversava bastante com ela, eu pensava que fosse teimosia dela, mas na verdade não é. O lugar, o enquadro, às vezes ajuda bastante a gente ter uns pensamentos bem loucos assim, mas é algo que acontece. Eu tenho uma amiga que ela sofre de depressão, só que os pais dela acham que isso é bobagem, sabe? E ela escreve muitos textos, ela gosta muito de escrever. E os pais dela não entendem ela, isso é muito triste, porque a gente fez cursinho ano passado juntas. E as meninas falavam, procura uma ajuda, vai em algum lugar. Aí ela falava assim, eu já pedi para os meus pais me levarem em algum lugar, só que eles acham isso uma bobagem, sabe? Então isso é muito triste. E ela não é compreendida pela família e nem ela às vezes ela não quer continuar a faculdade e ela tem que continuar por causa dos pais dela, sabe? Então isso é muito triste. E ela diz que ela não tem coragem de se suicidar, mas a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Se um dia ela tiver essa coragem e toda a pressão que está sobre ela for muito maior do que essa falta de coragem, sabe? Então isso é muito triste, porque você vê como uma pessoa convive com isso, você vê como uma pessoa
não tem voz. Isso é muito triste. E as pessoas acabam dizendo que quando acontece o suicídio, que a pessoa não deu sinal, mas ela dá sinal a todo tempo. Ela mostra e, tipo, são várias coisas. Às vezes a pessoa, ela tá tão chateada e ela não faz mais nada. Tem gente que dorme demais, tem gente que nunca dorme. Tem gente que come demais por causa de ansiedade e por causa da depressão. E tem gente que não come, tem gente que... As pessoas, elas reagem de uma forma totalmente extrema para algum dos lados. Não é um meio termo, sabe? Então, é fácil de você ver que a pessoa precisa de ajuda. E muita gente acha que não, que isso foi, assim, surpreendente, foi do nada. Só que não é do nada. E eu acho que as pessoas deviam dar mais ouvidos para as pessoas que precisam e não tratar como bobeira. Porque depois que acontece, não tem volta. Não dá para voltar nunca mais. Do ano, cerca de 800 mil pessoas morrem vítimas do suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa interrompe sua vida. Como era de se esperar, o silêncio não curou essa chaga social. A pessoa que ela começa a se enquadrar num quadro de suicídio, que começa a apresentar uma tendência suicida de fato, ela tem uma mudança, muitas vezes uma mudança drástica no comportamento dela. Esses são os que ficam mais evidentes, né? Então a pessoa, às vezes, ela era super extrovertida, ela falava com todo mundo e de um dia para o outro ela começa a se isolar, ela começa a se resguardar, ela para de falar com os amigos, que muitas vezes não é de um dia para o outro. Isso que está a observação das pessoas diante daquela pessoa que está tentando suicídio de fato. Tentar o suicídio ou começar a pensar no suicídio, ter ideações suicidas, é algo dia a dia. Então a pessoa ela começa a desistir de alguns hábitos. É muito parecido com a depressão, né? Por isso que muitas vezes as duas vêm correlacionadas. A pessoa ela desiste da vida, ela começa a ter um sofrimento psíquico tão grande que ela começa a perder a liberdade do agir. Então ela não quer mais agir por si mesma, ela não consegue mais achar a solução para as coisas que ela faz. Então, a partir do diálogo, da conversa, de observar que aquele seu amigo, aquele seu familiar, ele de certa forma está ficando recluso ou tem mudado alguns hábitos dele, são alguns sinais de que essa pessoa já está em sofrimento psíquico e ela precisa de ajuda, né? O suicídio não é algo que é discutido muito hoje em dia, apesar de ser uma coisa que está muito presente na atualidade. O suicídio é uma forma de... o que muita gente fala que é de se libertar, mas não é. É uma armadilha que tem cara de saída, mas não é. As coisas acontecem, acho que na vida da gente por um propósito, e às vezes a gente acaba achando que o suicídio é a saída mais fácil para aliviar aquela dor que a gente sente. Mas as coisas não funcionam assim. O suicídio é uma doença. Isso pode acarretar muitos problemas, não só para você, mas sim para todos que estão à sua volta. E uma coisa que eu quero dizer é que eu já passei por isso, sabe? E não é fácil para ninguém. E eu acho que a gente deve sim pedir ajuda, a gente deve sim falar sobre isso, apesar de que a gente nunca fala, mas a gente dá sinais, mesmo a gente não querendo. Então, acho que a única forma que a gente tem de poder ajudar de alguma forma, de alguém se identificar com a gente, é a gente falar sobre isso. Falar sobre esse tabu que ainda existe na sociedade. Esse sentimento ruim, essa dor, não é só sua, é nossa também. Então, eu quero que isso fique guardado e que muita gente bote a mão na consciência e entenda que não é drama, que não é uma frescura que às vezes acontece, ou que o seu filho reclamou, ou alguma coisa assim. Pergunte, peça ajuda, entenda? Essas coisas não são naturais. Isso é um sentimento muito ruim e que acarreta muitas consequências. Então, a única coisa que eu quero dizer é que você peça ajuda e fale sobre isso. Por muito tempo, evitou-se falar sobre o suicídio.
Como um segredo familiar varrido para debaixo do tapete. Ele ficou invisível, porém sempre à espreita. É a segunda causa de morte no planeta entre jovens de 15 a 29 anos. Cada vez mais, o suicídio está sendo tratado como um problema de saúde mental e saúde pública. No Brasil, foi criado em 1962 o CVV, Centro de Valorização da Vida, para atender pessoas com depressão e tendência suicida. O suicídio é um processo final de um sofrimento existencial. Então, o Ministério da Saúde, a OMS, eles soltaram vários dados que o suicídio ele é muito recorrente entre os idosos e jovens, né? Anualmente a gente tem 800 mil pessoas que cometem suicídio, né? Que tiram a própria vida. E dessas 800 mil, a grande maioria são idosos, né? A velhice, quando ela vem chegando, ela tira a autonomia, muitas vezes, das pessoas idosas de decidir sobre a própria vida, ou elas começam a não ver sentido mais, já tá envelhecendo, já vou morrer mesmo, né? O abandono também é muito comum, né, na terceira idade. Então, a pessoa ela vive a vida inteira dela com a família dela, e quando ela fica idosa, ela é colocada num asilo, ela é descartada, as pessoas param de falar com ela, ou começam a tratar aquela pessoa como se ela não tivesse consciência do que ela fala. Então vai gerando mais sofrimento para as pessoas idosas, por isso que muitas vezes elas tentam suicídio, né? Por exemplo, idosos que estão em algum tratamento médico ou internados, eles param de tomar os remédios e às vezes a família nem sabe, ou eles tentam burlar os medicamentos, as máquinas que estão cuidando dele de fato, né? Eles começam a tentar o suicídio por partes, né? Devagar, até enfim que eles conseguem de fato. Em relação aos jovens, também tem crescido assim desastrosamente o suicídio dentre a juventude, principalmente ali dos 14, 15, 16 anos, que é aquela idade onde está muito frequente o bullying, né? O bullying, ele é um fenômeno social que está crescendo cada vez mais e ele tem muito que ser falado. E ele está bem correlacionado com a tentativa de suicídio. Então, os jovens, eles têm pouca disponibilidade em agir por si próprio e eles não conseguem ver, de certa forma, saída, né? Para a vida deles, o que eles querem para o futuro, porque eles não têm muita motivação para aquilo. E o bullying deixa muito forte isso na vida dos jovens, como tem crescido. Então, paralelo a isso, vem as tentativas de suicídio. Porque como não é dialogado, não é falado, a pessoa ela tá sofrendo ali, ela tá com aquele sofrimento muito grande na vida dela, e o adolescente ele só consegue ver essa saída. E não é uma síndrome de adolescência, não é algo assim que, é adolescente, aborrecente, tá fazendo isso para chamar atenção. De certa forma é sim para chamar atenção, para que olhem para ele, porque ele tá em um sofrimento tão grande que ele não consegue nem falar por si próprio.